Eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar para vocês como está a sua vida cristã. Como nós vivemos hoje no meio de uma grande tribulação, como a gente está vivendo com Deus, né? Será que a gente está servindo ao Senhor de a forma que o Senhor nos quer que a gente serve? Né? A gente vê tantos problemas aparecendo na nossa vida, na vida das pessoas, né? O mal parece cada vez a mais se aumentando, as coisas boas se diminuindo. E nós, como nós estamos com Deus? Será que a gente realmente está vivendo de acordo com o que Deus está nos pedindo para a gente fazer? Né? Às vezes a gente tem a correria do dia a dia, a gente às vezes deixa Deus de lado, faz as coisas de Deus de forma que a gente vê que é do jeito da gente. Né? Muitas das vezes, irmãos, a gente deixa, abandona Deus e dá mais atenção para as coisas do mundo do que para Deus. Né? Como viver nesse mundo tão cheio de violência, tão cheio de maldade, né? Como nós vamos suportar, até quando nós vamos suportar tanta tribulação, né? A gente precisa mais buscar a Deus cada momento da nossa vida, para que a gente seja diferente dos demais, né? Eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis. Gênesis 6, capítulo 6. E o versículo é 5 até o 13. Todos encontraram? Amém? Amém. Antes de tudo, vamos fechar nossos olhos para nós falar com Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, a tua palavra está em nós. Nós dependemos agora, Senhor, do Senhor, para nos dar sabedoria e fazer com que nós entendamos a tua palavra. Amém. Tudo que nós aprendemos aqui, ó Deus, seja da tua vontade. Nos dá perdão a cada falha que nós falamos, nos dá entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No livro de Gênesis 6, versículo 5 por diante, diz assim: ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo dedinho do seu coração. Verso 6. Então se arrependeu do Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O verso 7 diz assim: diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O verso 9: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus componentes, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vocês deram para entender aí, irmãos, como nós vivemos hoje nos tempos de Noé? Naquela época diz que ali existia um povo que não acreditava em Deus, né? E ali existia Noé, só Noé e sua família que foram salvos, né? A gente vive hoje num mundo tão cruel, né? As pessoas, às vezes, a gente tem até assim medo de falar a palavra de Deus para as pessoas, porque muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, né? Noé falava com o povo, falava que o dia ia acontecer tudo, o povo não acreditava, né? Hoje não é diferente, irmão.
gente vê, às vezes, quantas pessoas ignoram a palavra de Deus. Né? Os acontecimentos acontecendo, as pessoas todas de braços cruzados, as pessoas parecem que vão se acostumando, né? Naquilo que eles estão vendo, passa tempo, para eles é normal, né? Vivendo a vida, para eles é normal. Irmão Noé falou para o povo não acreditava. Né? A gente fala que Jesus vai voltar para as pessoas muitas não acreditam. Todas as promessas foram cumpridas naquele tempo. Né? Deus pediu a Abraão que fosse ao monte. Né? Deus prometeu a Abraão gerar uma grande nação de Abraão e Deus cumpriu. Né? Veio o dilúvio. Deus cumpriu que mandar uma chuva, um dilúvio sobre a terra e foi cumprido. A promessa de Deus nunca vai. E não é dessa vez que a promessa de Deus não vai. A palavra de Deus vai ser cumprida. Jesus vai voltar. E será que nós estamos preparados, irmãos? Será que nós estamos preparando para receber Jesus? Como a nossa vida anda? Será que nós vamos ser os primeiros a ser ressuscitados se nós estivermos vivos, se nós estivermos mortos? Né? Às vezes a gente esquece desse detalhe. Nós precisamos preparar cada dia mais a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente esquece de Deus, faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Será que a gente está agradando a Deus mesmo, verdadeiramente? Né? Ainda no verso 11 diz assim: perdão, no verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra. Você entendeu? O Senhor olha para essa terra hoje, né, e vê o que está acontecendo nessa terra. Ezequiel 30, verso 11, fala disso. Perdão, Mateus, Apocalipse. Eu tenho que ver. Para mim não falar errado. Apocalipse 3, verso 15, fala que o Senhor está a ponto de vomitar. Entende? Fala que o Senhor está a ponto de vomitar. Tudo que está acontecendo nesse mundo. O tempo de Noé é o mesmo tempo de agora. O Senhor olha para essa terra hoje e vê tantas guerras em vários lugares, terremotos, homem casando com homem, mulher traindo marido. Toda a violência está sobre essa terra. E Apocalipse 3, verso 15 fala que o Senhor está a ponto de vomitar. O Senhor olhou do céu, naquele povo de Noé, viu que não tinha mais jeito. A gente vai ver mais na frente que depois que o Senhor avisou Noé que a terra estava perdida, o Senhor lhe deu mais 120 anos para as pessoas se arrependerem. E não se arrepender. E não se arrepender. Às vezes a gente leva a mensagem à pessoa, explica, estuda, a pessoa estuda com a gente, batiza, mas não se arrepende dos seus maus caminhos. Aquele povo de Noé era dessa mesma forma.
Noé falava, 100 anos ali, Noé fazendo a arca. Sabe o que ele tomava? Um monte de louco, besta, doido. Era o que o povo falava para Noé. A Bíblia relata que não haveria chuva ainda sobre a terra. Haveria uma neblina que brotava da terra e que irrigava as plantas. Né? Mas tudo Deus já tinha feito. Tinha feito chuva, tudo tinha feito. Depois que veio o dilúvio, foram pegos todos de surpresa. Né? E sabe quem foi salvo? Só Noé e sua família. A gente conta aqui que Noé viveu 950 anos. É. Noé tinha seus 500 anos de idade quando ele começou a fazer a arca. Noé ficou ali mais 120 anos fazendo a arca. Depois que Noé terminou de fazer a arca, Noé estava lá em seus 120 anos de idade. É poucos anos, não? Ele terminou de fazer a arca com 620 anos. A vida de Noé por completa foram 950 anos. Deus deu Noé 120 anos para Noé pregar para aquele povo que haveria um dilúvio enquanto ele estava fazendo ali a arca. Imagina 120 anos Noé pregando para as pessoas não acreditavam. É? As pessoas não davam ouvido o que Noé falava. É? E no capítulo 7, no versículo 7, aí, no capítulo 17, diz assim: ó, porque estou a ponto de derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo do céu, tudo que há na terra perecerá. Verso 21, do capítulo 6. Olha o que Deus pediu para que Noé fazesse. Tudo que Deus pedia para Noé fazer, Noé fazia. Só por isso ele foi salvo, porque ele foi obediente a Deus. Repara o que Deus pediu para Noé fazer. No capítulo 21, do versículo 6. Diz assim, ó. Perdão. No verso 21 do capítulo 6. Leva contigo tudo o que se come. Junta-o contigo, se-te para alimento. E a ti ele, assim fez Noé. Consoante a tudo que Deus lhe ordenava. O Senhor pediu a Noé, né? Noé, o dilúvio vai vir. Leva tudo que você já tem para comer. Né? Noé foi, levou. Noé juntou tudo e colocou dentro da arca. Né? Irmão, a gente fica imaginando, eu estava analisando, como o poder de Deus é tão forte, né? O que Deus tinha provisto para todos esses animais e Noé e sua família comer durante 40 dias e 40 noites? Né? E a vida nossa, às vezes a gente fica imaginando o dia de amanhã, o que há de comer, o que há de beber. Deus providenciou tudo para Noé dentro daquela arca, né? Animais, tudo precisava de comer. A Bíblia relata que ele ficou 40 dias e 40 noites de dilúvio. Né? E Deus preveniu tudo para Noé. Tudo que a gente obedece, assim que a gente obedece a Deus, Deus está ali providenciando tudo na nossa vida. Né? Noé era obediente, Noé se salvou, aquele povo se perdeu. Noé teve culpa nenhuma, Noé fez o papel dele. Né? Mostrou para o povo. Às vezes a gente vai levar a mensagem para a pessoa, a gente vai pregar,
A gente pega a Bíblia, põe debaixo do braço, passa de frente a uma venda, fala que aquele cara é um louco. Né? Você passa em frente ao campo de futebol, aquele cara é um louco, está com a Bíblia na mão, aquele é um doido. Né? Mas é essas pessoas que são as pessoas que vai ser salvo na vida de Jesus. Noé também tomou nome de doido durante 100 anos. Não teve um que foi lá pegar a tábua e dar para Noé pregar na raça. Né? O que Noé recebeu era crítica e xingão. Seu louco. Não sei quantos anos, nunca haveria chuva na terra, você vai ver esse grupo nunca, por não acreditar em Deus. Por isso que Deus olhou lá do céu e viu que a terra estava perdida, cheia de violência. O povo não obedecia à palavra de Deus. Receberam tudo de surpresa. De repente o Senhor abriu as portas do céu, derramou água, e todos foram mortos. Né? Porque não obedeceu, não ouviu a palavra de Deus. Muitas pessoas vão ser mortas também porque não vai ouvir a palavra de Deus, não quer de jeito de obedecer a palavra de Deus. A gente vai ver mais na frente, agora no capítulo 7, Gênesis capítulo 7, versículo 2, diz assim, aqui foi uma outra ordem que Deus deu para Noé. De todo animal limpo levará contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. O verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que vivem. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. O Senhor lhe ordenou. Primeiro o Senhor pediu a Noé, você escolhe 7 pares de animais limpos. Seu macho e sua fêmea. Animais imundos você só leva um par. O macho e sua fêmea. Tudo isso Noé fez obedecendo a Deus. Foi lá, pegou os animais, levou. E tudo estava ali de acordo com o que Deus tinha ordenado a que fazer. Irmãos, quando a gente é obediente a Deus, a gente obedece a Deus, pode deixar as coisas do mundo cair sobre a gente. A gente não vai ser atingido. Porque a gente obedece a Deus. Quando um filho obedece o pai, ele é bem sucedido no mundo. Eu tenho exemplo da minha família. Vemos de família muito humilde, mas sempre obedeci ao meu pai. Quando a gente obedece a Deus, a gente também é bem sucedido na terra. Noé obedecia a Deus. No meio da multidão do mundo, cheio de pecado, só salvar 8 pessoas. Imagine você aí. Irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, se tiver uma pessoa só salva, Jesus vai voltar. E se não tiver nenhuma, Jesus vai voltar a mesma coisa. Mas vai voltar. A promessa do dilúvio foi cumprida. Sabe quem foi salvo? Só foi salvo Noé, sua esposa, seus 3 filhos, com mais as 3 esposas de seus 3 filhos. Somando tudo dá 8 pessoas. Imagina aí, um mundo cheio de gente, só ser salvo outras 8 pessoas, de uma mesma família, assim mesmo de uma mesma família.
No mundo que a gente vive hoje, a gente não vai ver quantos vão ser salvos. Mas também a Bíblia relata que os perdidos vão ser que nem a areia do mar. E cabe a nós, cada um de nós, buscar a Deus, né? Fazer parte da família de Deus. Porque tudo de ruim, o que há de ruim está acontecendo, né? O inimigo está aí cada dia mais procurando tirar a gente dos caminhos de Deus, né? No verso 17 do capítulo 7, diz assim, ó. Perdão, no verso 6 do capítulo 17, do capítulo 7. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. No versículo 17, do capítulo 7. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre nós na terra. A arca, porém, voava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 povoados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. No verso 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selvagens, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. O Senhor deixou que acontecesse, que ficasse de 40 dias e 40 noites na terra, para que nem sequer um mosquito se escapava. Aqui a gente encontra a palavra enxames. Até os enxames foram mortos. Abelhas, esses moribundos que passam por aí, ó, todos foram mortos. Voava, mas não tinha lugar para pousar, que as terras estavam cobertas de água. O enxame, por exemplo, ele vai voando, chega um tempo que ele vai ter que parar para descansar. Na época do dilúvio, como descansar? Não tinha água, não tinha terra, só tinha água. Então foram todos exterminados da terra, de acordo com Deus tinha ordenado. Tinha feito. Né? E a gente acha, irmão, que a arca, quando o dilúvio começou, a arca estava ainda sobre a terra. Noé finalizou a arca, de repente começou a aparecer as nuvens do céu, do dilúvio. As pessoas começaram a se tumultuar, querendo se arrombar a porta da arca para se entrar, mas não tinha mais jeito, porque a porta já estava fechada. Entende? A porta da arca já tinha sido fechada. Só os animais de Noé e sua família que estavam lá dentro que foram salvos. Começou gente a pular em cima da arca, uns morreram logo no início. A água veio, aqui a Bíblia lá, porque a água pegou a arca da terra e foi subindo, e a arca começou a andar sobre as águas. É. E aí, quando as portas das graças se fecharam, irmão, já era, acabou. A vida nossa com Deus, para a gente se arrepender dos nossos pecados, é hoje. Né? Não espera para amanhã o que você pode fazer hoje. Quando Jesus se fechar as portas da graça, não tem
mais solução, não tem mais jeito. Né? Todos eles teve a sua oportunidade de sobreviver, né? Mas não deu atenção, não deu ouvido. Noé passou ali 100 anos pregando, para eles era como se fosse nada. Né? E só por isso, Noé foi salvo, Noé e sua família, porque sempre obedeceu a Deus. Né? Agora, em Gênesis 8, versículo 1 e 2, diz assim, ó: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e debaixo das águas fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Deu para entender? Aqui a Bíblia relata que o Senhor Deus lembrou de Noé. Mas Deus não tem esquecido de Noé. Deus sempre lembra de todos os momentos da nossa vida. Depois de 40 dias, o Senhor lembrou de quem? De Noé lá na arca. E sua família. De repente a gente vê que Deus começou a soprar um vento muito forte, começou a soprar as águas. Né? Então, irmãos, quando a gente está com Deus, a gente pode passar por momentos, qualquer momento, mas sempre Deus está ao seu lado. Noé estava na arca. Noé viu que aquele povo, o Senhor Deus viu que aquele povo não tinha mais solução. O Senhor decidiu exterminar todas as pessoas naquele momento. Né? E foram exterminadas. Vou pedir alguém para pegar a Bíblia. Agora já está com a Bíblia. Pega no livro de Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículos 37 e 39. Quem achar para ler por Mateus quanto? Mateus 24, capítulo 30. Mateus capítulo 34, 24, e o versículo é 37 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Vocês entenderam? A diferença dos tempos de Noé para hoje, tem diferença? Claro que não tem, né? Hoje as pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas dançam, né? As pessoas fazem de tudo. Mas não lembra que as portas de Jesus, que o Senhor está às portas. As pessoas esquecem que a palavra de Deus fala que nos últimos tempos aconteceria fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares. As pessoas olham para isso hoje e acham que é natural. Né? Imagine você antes da pandemia para você ver que tragédia até hoje. Que tragédia até hoje aconteceu da pandemia até hoje. Só no nosso país foram ceifadas quase 1 milhão de pessoas. Vocês entendem? Aí vem uma guerra atrás da outra. Terminou uma guerra lá na Rússia. Logo começou outra lá em Israel. Né? As fomes em vários lugares. Aqui no Afeganistão, na nossa cidade, tem 20 pessoas passando fome. Né? E as pessoas, isso é normal, isso é comum. Normal, acha que é normal. Irmão, cada tempo que passa, cada dia que passa, as coisas vão cada vez mais ficando pior. Né? Na nossa
coisas os ciclos vão se fechando. E às vezes a gente está assim, duro, a gente está dormindo, a gente não está vendo a volta de Jesus aproximando. A gente está levando uma vida normal, como se fosse normal. Se a gente não abrir nossos olhos, a gente pode perder nossa salvação e buscar Jesus. Agora, no livro, ainda em Gênesis 8, no verso 7, para a gente encerrar, trazendo assim, ó. Gênesis 8, verso 8. Depois soltou uma bomba para se ver as águas que teria já inundado a superfície da terra. Mas a bomba, não achando onde pousar os pés, tornou-se ela para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou o ar e a recolheu contigo na água. Irmãos, a gente vê que as águas eram tanto, né, que depois de quase 40 dias ali, Noé pega o seu pombinho, né, e solta, o pombinho sai voando, voa, Noé espera, o pombinho chega de volta. Não. Noé estende a mão pela janela da árvore e recolhe o pombinho. Esse pombinho voltou por quê? Porque não achou lugar para ele se pousar. Ainda existia muita água sobre a terra. E a gente vê que Deus ali estava protegendo a vida de Noé naquela água. Né? Tudo que Noé precisava, os animais precisavam, tinha dentro daquela água. A única coisa que Noé fez foi soltar um pombo para ver se as águas tinham baixado, mas não tinha, porque ainda existia muita água. O pombinho voltou para trás porque não achou lugar para ele pousar os seus pés. E a gente vê ainda, irmãos, que na parte do versículo 11 diz assim: à tarde ele voltou, à tarde ela voltou. Perdão. Esperou ainda, no verso 10, esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a bomba fora da água. À tarde ela voltou e ela trazia no bico uma folha nova de oliva. Assim entendeu Noé que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a rede. Entenderam? Noé soltou um pombinho, né? O pombinho foi, voltou, porque não achou lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias, tornou a soltar o mesmo pombinho, o pombinho foi, voltou com um raminho de oliva no bico, né? Aí Noé fica alegre, ó, já existe, já está existindo folhas novas no campo, na terra. Né? Noé torna a recolher seu pombo, depois de mais 7 dias Noé solta seu pombinho, e a pombinha não retorna mais para a água, porque as águas já tinham diminuído quase tudo, né? Olha só a estratégia que Noé usou, né? Como sabia, ele tinha aquele pombinho, ele soltava o pombinho ia lá, avisava Noé que as águas não tinham baixado. Da outra vez o pombinho foi e não retornou. Então, porque a água já tinha diminuído. Tudo já tinha sido novo de novo.
tinha sido exterminado, tudo tinha, já estava ali naquela terra já estava começando uma nova vida. Né? Tinha acabado aquela geração, já estava começando uma outra geração. Né? E ali Noé sai da arca, ele e sua família. Noé, a vida era que Noé era um homem lavrador. Noé começa a plantar, ele, seus filhos, suas noras, né? E a gente vê que nasceu uma nova geração, foi criada uma nova geração. Tudo que era de ruim foi exterminado, mas veio uma outra geração, que foi a geração de Noé. Né? O mundo que nós vivemos, irmãos, é dessa mesma forma. Deus está lá a ponto aonde está. É esse mundo que a gente vive, cheio de angústia, destruição, né? E às vezes o Senhor está lá onde não está, porque as coisas, a violência só aumenta, cada tempo, cada dia mais a gente passa destruição uma atrás da outra. Sucedeu, no verso 13, para a gente encerrar. Sucedeu que no primeiro dia do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. A gente vê ali, irmãos, que a terra, depois de 27 dias, as águas baixaram. A gente vê ali que a terra já estava seca. A terra ainda sem formas, né? Uma terra nova. Sem pecado, sem violência, né? Sem nada, sem mal nenhum. Todas eram novas de novo. Deus deu para Noé ali aquela terra para Noé tornar, construir um novo, uma nova vida. Né? Noé viveu ali mais 250 anos depois Noé morreu. Noé morreu na sua velhice de 950 anos. Né? E que cada dia, irmão, nós possamos assim, viver nos caminhos do Senhor. Né? Olhar para trás e olhar que Deus, Ele cumpriu todas as suas promessas. Veio o dilúvio, o povo não acreditava, o dilúvio veio e acabou com todo mundo. Né? Todas as promessas que Deus tinha prometido, Deus cumpriu. Nós possamos assim enxergar isso e ver que a promessa também que Jesus vai voltar, nós possamos acreditar que um dia vai acontecer. Que nós possamos crescer sempre no caminho do Senhor. Nós possamos viver nesse mundo cheio de violência, mas que nós possamos viver diferente desses outros. Né? Que vive matando, roubando. Né? Cada dia nós possamos estar sempre nos caminhos do Senhor. Deus abençoe. Amém? Amém. E para nós encerrar, a gente vai se pé novamente. Vamos cantar o hino de